Olá, que alegria é poder voltar com a lição de número 10 agora, dessa nossa série sobre o amor e a justiça de Deus na lição da Escola Sabatina. Eu creio que durante esse trimestre você e eu estamos aprendendo muitas coisas boas, algumas coisas novas para nós, algumas coisas antigas que estão sendo repetidas, mas todas muito importantes. É o caso da lição desta semana. Regras de engajamento. O que é isso, pastor? O que isso significa, né? Engajamento tem a ver com a nossa participação, a participação ativa de alguém em algo ou em alguma coisa. Vamos fazer uma ilustração aqui. Por exemplo, o prefeito de uma cidade. Ele foi devidamente eleito para trabalhar pelo seu município, pela sua gente, pelo seu povo. Todavia, ele tem que seguir algumas regras. A gente às vezes acha que um prefeito, um governador, um presidente da república, o administrador de uma empresa, o diretor de uma escola, ele pode fazer o que ele quiser. Não, ele não pode fazer o que ele quiser. Ele tem regras de engajamento, ou seja, como ele trabalha, submetido ao que ele está. Por exemplo, quem é diretor de uma empresa, essa empresa tem estatutos, essa empresa tem regras que devem ser seguidas por esse diretor. Assim acontece com um governador, com o presidente da república, com um prefeito. Para estar envolvido nas atividades daquele município, daquele estado, daquele país, ele ou ela precisam obedecer regras, estatutos de como eles devem se conduzir à frente daquele poder, no caso aí o poder executivo. Deus também tem regras de engajamento e o diabo também tem regras de engajamento nesta guerra entre o bem e o mal, que nós estamos no meio dela. Quais são essas regras? Pela lição, eu selecionei dois blocos apenas, né? E por que essas regras existem e qual a importância delas para entendermos a ação de Deus, para entendermos a ação do diabo, para entendermos até onde Deus vai, até onde o diabo pode ir, e também para entendermos o dilema do sofrimento, das coisas que nos ocorrem, e no final quem é de fato o responsável pela dor, pela morte, pelo sofrimento. Tudo isso vem a calhar nessa nossa discussão aqui. Então, o primeiro bloco seria regras de engajamento para o diabo, para o nosso inimigo, para o seu e para o meu inimigo. Né? Primeira coisa que a gente entende ao estudar a Bíblia é que o diabo ele tem uma relativa liberdade para influenciar pessoas. Tanto é que ele foi tão ousado que tentou até Jesus. Ou seja, ele teve uma relativa liberdade para tentar, para influenciar pessoas para o mal e para o pecado. Esse é o modus operandi dele, é o tipo de engajamento que ele tem. E a lição nos traz, por exemplo, aquela história de Daniel, que falava, Daniel capítulo 11, né, que falava de, durante 21 dias, o inimigo de Deus ficou tentando influenciar Ciro, o rei da Pérsia, contra o povo de Deus, para que Ciro não libertasse o povo de Deus. Daniel 10, versos de 1 a 14, você pode ler essa história. Então, o diabo, uma das suas regras é que ele tem uma relativa liberdade para atacar o povo de Deus. Ele não tem total liberdade. Você vê no caso de Jó. Ele atacou Jó, mas Deus disse, olha, você não vai matá-lo. Ou seja, a liberdade do diabo de nos atacar é relativa, mas ela de fato nos incomoda. Consequentemente, dentro disso, como consequência dessa regra de engajamento, o diabo tem um relativo domínio sobre a vida do ser humano. Aí eu volto ao caso de Jó, capítulo 1, verso 12, onde se diz que Jó foi atacado por Satanás, todavia ele não deteu ou ele não tirou a vida de Jó. Ou seja, é um domínio, mas é um domínio relativo. Uma outra questão também de regras de engajamento do diabo ou do modus operandi, do jeito de agir do diabo nesse grande conflito, é que ele é limitado pelo tempo. Interessante isso, né?
O livro do Apocalipse diz: alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, mas ai dos que habitam sobre a terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, e ele tem grande ira. E o texto bíblico diz: sabendo que já pouco tempo lhe resta. Ou seja, ele é espremido pelo tempo, ele sabe que esse negócio vai acabar um dia. Ele sabe que o fim vai chegar. Ele sabe que Deus vai dar a palavra final. Então, ele trabalha como um louco desvairado para conseguir colocar em ordem as suas pretensões de maldade para com o ser humano, né? Ele é um príncipe temporário deste mundo, né? Uma outra coisa que ele faz, e isso é bastante interessante a gente saber, e a gente percebe isso na prática, não é? O diabo trabalha, um jeito dele trabalhar, o seu modus operandi, digamos, é conferir poder e autoridade para reinos, para entidades e para pessoas fazerem o mal. E aqui eu me lembro de Apocalipse 13. Você lembra o que tem em Apocalipse 13? Ao retrato de alguns personagens do mal lá. Por exemplo, o primeiro que aparece é o dragão, que é o próprio diabo. E diz que o diabo confere poder, confere autoridade à besta do mar e à besta da terra, que são poderes oponentes à lei de Deus, ao próprio Deus, que perseguem, que matam o povo de Deus. Então, você percebe que a obra do dragão, do diabo, é também conferir poder para nações, para reinos, até para pessoas cometerem o mal contra os filhos de Deus. Bom, paremos por aqui nesta questão de regras de engajamento do diabo e vamos ver algumas regras de engajamento para Deus. Isso é crucial para a gente entender essa questão da origem do mal, de por que o mal está se perpetuando nesse mundo, quem é de fato o responsável pelo mal. Se você observar, existem algumas dessas regras, entre aspas, que eu chamo, a respeito de Deus também. Como é que Deus trabalha? Por exemplo, uma regra, uma coisa, melhor dizendo, que limita Deus. Puxa, pastor, o senhor está falando de Deus se limitar? Nós não entendemos que Deus é todo-poderoso? Sim, ele é todo-poderoso. Nós não entendemos que Deus pode todas as coisas? Sim. Porém, há alguma coisa que limita o poder de Deus ao agir dentro desta guerra entre o bem e o mal, né? Então, por exemplo, o que é que limita Deus? O livre-arbítrio que ele nos deu. Ou seja, Deus quer nos salvar. Então, todo o seu poder, toda a sua força, toda a sua ação é para nos salvar. A pergunta é, mas por que nem todos vão se salvar? Porque nem todos são transformados pela graça de Deus. Por quê? Nem todos andam nos caminhos de Deus hoje e nem todos vão chegar no final salvos. A Bíblia deixa muito claro de que há salvos e há perdidos. Então, como é que a gente explica isto? A gente explica isso entendendo que há um elemento, entre aspas, né? Eu vou colocar aqui a palavra com muito cuidado, limitador da ação de Deus. E que elemento é esse? É o meu e o seu livre-arbítrio. Ou seja, Deus faz tudo por nós. Jesus chega a morrer naquela cruz do Calvário. Agora, a gente aceita se a gente quer. A gente aceita se a gente quer ser salvo. Agora, se a gente entende diferente, ou se a gente nem entende isto, simplesmente isto passa e Deus não consegue fazer nada na nossa vida. Há pessoas que não querem a ação de Deus na vida delas. Portanto, Deus não pode fazer nada. Deus só pode agir em minha vida se eu permitir. Então, nesse sentido, Deus é limitado pelo livre-arbítrio. Claro que temos que trabalhar isso de forma muito cautelosa. A teologia tem destas coisas. Nós temos que ter cautela para falar certas coisas, para também não limitar Deus, né? Alguém diz, Deus é poderoso, Deus pode fazer mais do que nós imaginamos. Isso tudo é verdade. Todavia, mesmo assim, eu posso dizer não para Deus.
porque quem me concedeu essa liberdade, esse livre-arbítrio, foi o próprio Deus. É assim que ele trabalha. São regras de engajamento. Mas por que ele deu o livre-arbítrio? Bom, se ele não tivesse dado o livre-arbítrio para você ou para mim, a gente seria bonecos, a gente seria robôs, a gente não seria ser humano, a gente não conheceria o que é amor, porque ao dar liberdade, isso pressupõe que ele nos ama. E ele quer que a gente tome as decisões, as melhores, logicamente. Não é? Deus, então, nesse caso, é limitado. Em outras palavras, nós não sabemos tudo. Não é? E isto muitas vezes dificulta o nosso entendimento da própria ação do mal e do sofrimento. Não é? E aí entra uma outra questão, dentro das regras de engajamento de Deus, é que Deus usa a oração e a fé como elementos, embora não sejam os únicos, que fazem diferença no mundo, dando espaço e pedindo ação divina. Então, o que é a oração? A oração é eu falar com Deus, é eu usar o meu livre-arbítrio para dizer: Senhor, toma posse da minha vida, Senhor, venha agir em minha vida. A oração, no fundo, é uma permissão para a ação de Deus na minha vida, não é? Então, digamos que pela oração, usando o nosso livre-arbítrio, nós pedimos a ação de Deus. Correto? Você está lembrado daquele incidente, né, de Jesus em Nazaré? Já durante o seu ministério, os nazarenos o rejeitaram. Houve uma descrença muito grande em Jesus, apesar dos seus milagres. Para eles, Jesus era muito pequeno. Eles diziam: nós conhecemos você, nós sabemos quem é seu pai. Na verdade, colocaram dúvidas sobre a paternidade. Nós sabemos quem é sua mãe. E agora você vem dizer que você é Deus, que você é poderoso? E mesmo diante de tudo que Jesus fez, eles não entendiam assim. Não é? E o texto de Marcos tem uma narrativa muito triste. Não é? O texto diz assim: e Jesus não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa em Nazaré, nessa ocasião. Somente curou alguns poucos enfermos. Ele podia curar todos os enfermos daquela cidade. Mas ele diz que ele curou alguns poucos enfermos por causa da incredulidade. Por causa que, usando o livre-arbítrio, eles não permitiram a ação de Deus. Marcos capítulo 6, versículo 5. Então, conclusão. Para a gente conversar um pouquinho com a nossa unidade, com a nossa classe de escola sabatina, eu faria a seguinte pergunta: alguns não acreditam na existência do diabo. A gente diz: isso aí é conversa mole, isso aí é uma invenção da cabeça dos religiosos para nos amedrontar. Nós entendemos que o diabo era um anjo de luz, era Lúcifer, que foi atirado para essa terra, segundo Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, Ezequiel 28, Isaías 14 e assim por diante. Então, nós acreditamos que ele de fato existe. O que você diria para uma pessoa que não acredita na existência do diabo, muito menos na sua ação, muito menos nas suas regras de engajamento? E eu queria deixar com você um texto que você certamente já leu, que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 307, que diz assim: Satanás está preparando seus enganos para que na última campanha contra o povo de Deus, eles não compreendam que é ele, Satanás. Enquanto algumas pessoas iludidas advogam a ideia de que ele não existe, ele as está levando cativas e atuando grandemente por meio delas. Melhor que o povo de Deus sabe Satanás o poder que esse povo pode ter sobre ele quando fazem de Cristo a sua força, quando eles rogam humildemente ao poderoso vencedor que os auxilie. O mais fraco dos crentes, na verdade, repousando firmemente em Cristo, pode com êxito repelir a Satanás e todo o seu exército. Ele é demasiado astuto, diz ela, para apresentar-se aberta e ousadamente com suas tentações, pois então as entorpecidas energias do cristão despertar-se-iam e ele haveria de apoiar-se no forte e poderoso libertador. Um Deus que é capaz de libertar o poder do maligno, de nos libertar do poder do maligno. Então, esse é um bom texto para a gente ler, para a gente conversar um pouquinho sobre ele com os nossos alunos, entender que apesar do engajamento de Satanás, do seu relativo poder,
da sua relativa influência que nos incomoda, Deus é maior. E Ele tem poder, se nós permitirmos, através da oração e da fé, usando o nosso livre-arbítrio, Deus virá em nosso socorro. Pense um pouco sobre isso, converse com seus alunos e na semana que vem a gente volta. Já estamos indo semana que vem para a lição de número 11. Um forte abraço, obrigado por suas orações, pelo seu carinho conosco, pela participação nesse canal. E a gente volta semana que vem.